Gente, e a FEPESE, né, que é a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, fez uma questão para um concurso de 2024 sobre pontuação. Não é só a FEPESE, né? Todas as bancas de todos os concursos que você for enfrentar, você vai com certeza encontrar uma questão de pontuação da maneira mais variada possível em termos de cobrança. A questão da FEPESE, ela disse assim: assinale a alternativa em que a pontuação do período abaixo está correta. Esse é aquele tipo de questão que o candidato pega e tem preguiça. Por quê? Porque eles pegam 5 vezes o mesmo trecho e vão alterando a pontuação. Então, se você for ler a letra A, concentrando na letra A, depois for ler a letra B e assim por diante, na letra C você já se cansou. Bom, faça do seu jeito, pause a tela, marque a sua opção e volte comigo. Vai lá. Pode colocar na tela, por favor. Isso. Muito bem. Se você pausou a tela, talvez você tenha levado mais tempo, talvez você tenha levado menos tempo. Se não pausou, é óbvio que não deu tempo. Então, o que você tem que saber a respeito de pontuação, basicamente falando? Anote aí comigo. Vamos esquecer aquela história que eu sempre venho dizendo por aqui, que pontuação depende de respiração. Claro, um texto bem pontuado, se lido com as devidas pausas, vai ficar inteligível. Mas a pontuação, ela tem a ver com a chamada ordem direta frasal. Toda oração, toda frase oracional, ela tem uma estrutura e essa estrutura ela pode variar. Existem frases que começam com verbo, orações que começam com verbo, mas existem orações em que o verbo está no meio, como existem orações em que o verbo está no final, mas existe uma ordem canônica, isto é, existe um modelo. Anote aí. O modelo da ordem direta prevê que uma frase ou uma oração comece com um sujeito, que esse sujeito determine a concordância de um verbo. E nós temos orações que podem parar aí. As férias acabaram, ponto final. Os alunos saíram, ponto final. Mas o verbo também não precisa ficar com o sentido completo sempre. Lembra que tem os verbos transitivos? Aí, vamos na tela. Depois do verbo é que aparecem os outros termos. Eu não estou colocando o detalhamento. Por que eu estou colocando outros termos? Eu falei que existem verbos transitivos. Então, às vezes, existe um verbo transitivo direto. Depois do verbo, tem o objeto direto. Existe o verbo transitivo indireto. Depois do verbo, vem o objeto indireto. Existe o verbo de ligação. Depois do verbo, vem a característica ou predicativo do sujeito. Existem verbos intransitivos, que não são seguidos, portanto, nem de objeto, nem de predicativo, mas eles são complementados no sentido por um adjunto adverbial. Então, na tela, a ordem é a chamada ordem SVO. Se você quiser sujeito, verbo e objeto, pode, ou sujeito, verbo e outros termos quaisquer. Nesta ordem, respirou você ou não, não vai haver vírgula, porque eu não posso separar os termos essenciais da oração. Então, todos os alunos do 9º ano, essa expressão inteira, ela funciona como sujeito de uma frase. Receberam é um verbo que está no plural, porque nós estamos falando de alunos. Receberam suas notas. Aqui eu estou dizendo o que foi que eles receberam. Esse é o complemento verbal. E eu posso terminar assim: na segunda-feira. E aqui eu tenho uma frase, ou tenho uma oração, que está na chamada ordem direta, porque ela tem o sujeito, todos os alunos do 9º ano,
Esse sujeito determinou a concordância do verbo. As notas são o objeto direto, porque completam o verbo receber, não tem preposição. E na segunda-feira foi quando receberam, é um adjunto adverbial de tempo. Sujeito, verbo e outros termos. Mesmo que eu desse uma pausa depois do nono ano, por exemplo, todos os alunos do nono ano receberam as notas na segunda-feira. Eu dei uma pausa depois do nono ano e depois uma pausa depois de notas. Independentemente de pausa, nós não temos que fazer pontuação. Então, na tela, nesse período, o verbo, né, da letra, né, é o verbo ter, por exemplo, tem, que está no plural, porque ele está acentuado. Então, o sujeito é nossas retinas. Então, aqui, ó, a letra A, o sujeito está ligado ao verbo. Mas a letra B acabou de sair, ó. Olha a vírgula separando sujeito e verbo. A letra C acabou de sair, ó. Olha a vírgula separando sujeito e verbo. A letra D, sujeito e verbo. A letra E, sujeito e verbo. Então, só de saber isso aí, das 5 opções, nós eliminamos 2. Então, coloque aí, ó, sujeito e verbo. Ó, sujeito e verbo são termos inseparáveis. Eu não posso colocar uma vírgula nem nenhum sinal de pontuação separando o sujeito do verbo, ok? Agora na tela. As nossas retinas têm sujeito e verbo. Tem o quê? 2 tipos de células protetoras de luz. Então, essa vírgula aqui não pode ter, porque essa vírgula da letra A está separando o verbo do complemento do verbo. Então, eu excluí também a letra A. E aí na tela, nós já tiramos a letra A letra B e a letra C. Agora, tem 2 tipos de células detectoras de luz. Tem 2 tipos de células detectoras de luz. Então, observem que a letra D e a letra E prosseguiram na primeira oração, sujeito, verbo e complemento. Agora, das 2 que sobraram, você acertou a questão, veja aí na tela, se você marcou a letra E. Porque, olha só, eu posso ter reticência seguida de vírgula. Primeiramente, numa pontuação de um texto seu, se você for fazer algum concurso e que tiver redação, você não tem que usar reticências. Isso é um tipo de pontuação literária. Num texto de redação, para você ter o seu texto corrigido, não tem que ter reticências. E se tiver, ela vai ficar no fim, suspendendo um pensamento, e não seguida de uma vírgula como apareceu. Agora, olha lá na tela. A letra E, que é a resposta, depois tem 2 pontos. E o sinal de 2 pontos, você vai notar comigo, ele é um sinal que você conhece desde que você é criança, desde que você estava no ensino fundamental, quando, por exemplo, a tia da escola dava um ditado e ela, então, fazia aquela seguinte frase: todos os alunos pediram 2 pontos. Na outra linha, parágrafo, travessão. Então, os 2 pontos antecipavam a fala de algum personagem. Vamos anotar? Os 2 pontos na tela, eles antecipam o que a gente chama de discurso direto, que são, como eu falei, as falas de personagens. Isso você sabe, isso você faz mecanicamente, isso não me preocupa. Se você já terminou o seu ensino superior, você fez um TCC, um trabalho de conclusão de curso, ou você já fez um mestrado, está fazendo a sua dissertação de mestrado, é muito comum nos TCCs e nas dissertações você criar o seu texto respaldado por citações, por trechos de matéria de jornal, enfim. Então você fala assim, na opinião de vários teóricos, esse mal tem cura. Segundo o doutor
Harry, papapá, 2 pontos. Aí vem a fala dele. Essa fala dele não é um discurso direto, mas anote aí. Os 2 pontos também antecipam o que a gente chama de citações, que às vezes podem vir com o nome de intertextualidade. É quando você coloca dentro do seu texto de outras pessoas. Isso também, se aparecer uma questão, você vai dominar. Mas não foi o que aconteceu na letra E. Olha lá. Nossas retinas têm 2 tipos de células detectoras de luz. 2 pontos. Os bastonetes, responsáveis pela visão em preto e branco, e os cones, que nos dão as cores. Isso não é fala de ninguém, isso não é intertextualidade. Mas falou que ela tem 2 tipos. E depois especificou quais. Estão na tela. Os 2 pontos, eles precedem termos que são termos explicativos, ou eles precedem termos que são termos especificativos. Isso é o que a gramática convencional chama de aposto. Eu tenho a impressão que para você aposto é uma outra coisa. Muita gente acha que o aposto é só aquele termo que vem entre vírgulas. O senhor Benedito Antunes, vírgula, chefe do departamento de pessoal, vírgula. Essa expressão chefe do departamento pessoal, que vem entre vírgulas, é um aposto, porque ela explica quem é o doutor Benedito. E aí, olha só, que eu anotei, o aposto ele tem valor explicativo, ou, como está naquela frase, valor que especifica. Então, eu diria assim, existem 2 tipos de divisão celular. Essa frase já está completa do ponto de vista estrutural. Ela tem um sujeito, 2 tipos de divisão celular e tem um verbo. Existem. Os 2 tipos existem. Só que se eu falo isso numa sala, olha, existem 2 tipos de divisão celular. O cara já fica esperando. Quais? Na tela. Quando você colocar o quais, você vai especificar a mitose e a meiose. Então, quando eu falo que existem 2 tipos de divisão celular, a mitose e a meiose, isso aqui especifica quais são os 2 tipos. Isso é um aposto. E o aposto, então, pode vir separado por 2 pontos. E aí, olhando a frase, olha lá. As nossas retinas têm 2 tipos. 2 tipos. Quais são eles? Os bastonetes e os cones. Então, nós temos aí os 2 pontos abrindo uma especificação. Você quer estudar pontuação? Então, olha aí, lá no meu site, você vai ter um curso chamado Exercitando Português, versão 2024. Nós temos também uma versão mais antiga, que você também tem teoria. Nesse curso, vocês têm 8 aulas de pontuação, com uma duração média de 20 minutos cada uma, e a resolução de 15 questões de concursos variados. Então, se você quiser estudar pontuação, acesse www.ricardoerce.com.br. Grande abraço!